Caderno 3, unidade 1, gabarito. Vamos em frente. Vamos ver aqui o nosso gabarito do sistema estruturado. O gabarito que eu vou passar para vocês, nós vamos começar pela língua em foco, porque as outras partes nós já fizemos em sala de aula. Vemos aqui, começando. Acompanhe a tirinha, depois responda o que se pede. De acordo com a fala e a expressão do garoto, como ele aparece reagir à presença da aranha. Então, nós vamos analisar o que está escrito aqui e vamos fazer dar a resposta de acordo com o caderno 3, unidade 1. Eu não tinha terminado o texto, fazer o trabalho é importante. Epa! Quem vem chegando aí? Ah, se eu fosse uma aranha radiativa. Então, essa tirinha está relacionada à unidade 1, né, que começa com 2 fragmentos falando sobre o Homem-Aranha. Agora vão as respostas. Lembrando que nós vamos trabalhar nessa unidade, no gabarito, são as formas nominais. Por isso, língua em foco. Nos anos anteriores, você aprendeu os verbos, podem ser flexionados em número, em pessoa, tempo e modo. Você já viu também que se flexionam nas vozes ativa, passiva e reflexiva. Agora, conhecer algumas características dos verbos quando exerce funções chamadas nominais. Como nós trabalhamos em sala de aula revisão dos verbos, porque a maioria de vocês ainda estão com muita dúvida em relação a esse assunto da gramática, então nós ainda estamos estudando, mas com as informações que nós já temos, dá para fazer um bom estudo sobre as formas nominais. Voltando aqui para a tirinha, vamos ver quais são os elementos linguísticos que vão ser trabalhados de acordo com as questões propostas. Vamos aqui. Letra A. De acordo com a fala e a expressão do garoto, como ele parece reagir à presença da aranha? Por enquanto, aqui está mais para a interpretação do texto. De acordo com a fala e a expressão do garoto, ele parece animado com a presença da aranha. Pensando-se no Homem-Aranha, que foi também mordido, de acordo com a história, né? Mordido por uma aranha radioativa e ele virou o Homem-Aranha. Letra B, na tirinha, percebemos a presença de balões de fala e de pensamento. Aponte em quais quadros ocorre um ou outro tipo de balão. No primeiro e no último quadro da tirinha, percebe a presença de balão de pensamento, indicando o que pensa o personagem. No segundo quadro, ocorre o balão de fala, quando o personagem se dirige à aranha. Eu sei que a maioria de vocês já sabe. O balão de pensamento tem essa bolinha, que indica que é só o pensamento do personagem, e quando ele fala, tem é como se fosse essa seta, né, puxando para a boca do personagem. Então, isso aqui não causa muita dificuldade, não é muita dificuldade menor para vocês. E a letra C, o que indica a pontuação usada na figura da aranha? A pontuação usada na figura da aranha indica o estranhamento, questionamento da aranha em relação à fala do garoto, né? Que a aranha ficou assustada com ele. Observe o quadro da tirinha, depois responda o que se pede. Eu não tinha terminado o texto, fazer o trabalho é importante. Agora nós vamos trabalhar os aspectos linguísticos mais específicos nesta tirinha. Que verbo presente no quadro aparece conjugado, aliás, não aparece conjugado em nenhum tempo e modo? É o verbo fazer. O verbo fazer, nesse caso aqui, ele não está conjugado, tá? Então, o verbo fazer aqui, nós já estudamos
que o verbo, quando é terminado em R, como encontramos no dicionário, ele está no seu modo infinitivo, ele não tem nem número, nem pessoa, não pertence a nenhum modo e tempo. Ele é a forma nominal dos verbos. Tá? É uma das formas nominais do verbo. Letra B. Qual é a terminação do verbo indicado no item anterior? É o R, que o modo infinitivo, como nós já estudamos, ele é terminado em R, como nós encontramos no dicionário. É só analisar o verbo da direita para a esquerda, direita para a esquerda, a primeira vogal, preste atenção, a primeira vogal que nós encontramos no verbo da direita para a esquerda é E. O E, que é a vogal temática. Então, de conta da direita para a esquerda, a primeira vogal, o que sobra antes da vogal, nós damos o nome de radical e a gente reconhece o verbo. Ok? Vamos apagar aqui. Pronto. Vamos utilizar aqui esse recurso com uma cor diferente para ver se a gente localiza direitinho. Conta da direita para a esquerda, a próxima vogal é E, então o que sobra é o radical. E o E é a vogal temática. E o que sobra depois da vogal temática é a terminação R, que nós damos o nome de desinência verbal da forma nominal, infinitivo, impessoal. Agora vamos lá. Com que função a forma verbal encontrada no quadro da tirinha foi utilizada? Aqui já está a resposta, né, para expressar a ação verbal em si. E nós vamos ver a consideração que está dito aqui. A palavra fazer transmite uma ideia de ação que se realiza e aproxima-se da função de um substantivo, tá? Deixa eu marcar aqui. E quando isso ocorre, dizemos que esse verbo está na forma nominal do infinitivo, tá? Por quê? Fazer o trabalho é importante. Se nós colocamos um ou de artigo, ele vai fazer sentido também, porque toda palavra que aceita artigo, ele se substantiva. O fazer o trabalho é importante. Então, realmente aqui, fazer está no seu sentido, tendo a função nesse verbo, função de substantivo. Vamos adiantando. Infinitivo. O infinitivo pode ser classificado como pessoal, como impessoal. O que seria isso? Nós vamos aqui o jogador, só para relembrar. Vamos pegar o verbo fazer mesmo, para a gente analisar, para mostrar o que é o verbo na sua forma infinitivo, pessoal e impessoal. O fazer aqui como nós já vemos, ele está terminado em R, é um infinitivo impessoal, como nós encontramos no dicionário. E o que é infinitivo pessoal? Ele recebe pessoa, tá? Que nós vamos ver aqui. Olha o verbo fazer no seu infinitivo pessoal. Se usa a preposição por, o verbo no infinitivo, você vê que está terminado em R, e a pessoa. Por fazer eu, por fazeres tu. E você percebe que tem o fazer no infinitivo mais o es, que é a marca da segunda pessoa. Por fazer ele, está no infinitivo. Por fazermos nós,
vos fazeres vós e por fazerem eles. O em é a marca da terceira pessoa, o des a marca do vós e o mos da primeira pessoa, e na terceira e na primeira pessoa eu e ele é infinitivo mesmo, e o tu é a marca do tu, que é o ex. Então nós analisamos aqui e percebemos que nós temos o infinitivo pessoal. Ele não tem tempo, mas tem um número de pessoa que concorda com o verbo. Voltando no nosso trabalho, aqui, de gabarito, note que eu tenho aqui, eu pedi que faça o trabalho. Fazer o trabalho é importante. Aqui o verbo está conjugado, faça, e fazer está no infinitivo. Note-se no primeiro exemplo é possível identificar explicitamente o sujeito eles. Eles façam, o verbo está conjugado, e fazer não tem pessoa. Não tem tu, não tem ele, não tem ninguém. Se fosse no infinitivo pessoal, ia aparecer a marca da pessoa. Já no segundo exemplo, o verbo não está flexionado, não se refere a qualquer sujeito, expressando somente a ação fazer. Assim pode terminar em ar, ir ou or. Lembrando que não existe, tá? Quarta conjugação do verbo, tá, gente? Não tem. Tem, no caso, a, que é a primeira vogal, e, que é a segunda, e, que é a terceira. Na sequência das vogais é que tem a conjugação. Primeira vogal é a, primeira conjugação, e, a segunda e a terceira. O or aqui está só marcando que existe verbo terminado em or, como no caso do por. Isso nós já vimos, então eu não vou me ater a isso. Infinitivo. O pessoal costuma ser formado também por locuções verbais. O que é locução verbal? Nós já explicamos isso em sala de aula. Quando eu tenho dois verbos que correspondem a uma única ideia. Nós queremos fazer. Eu tenho aqui, se eu disser, nós queremos o trabalho em grupo. Aqui, nós queremos fazer o trabalho em grupo. Com os verbos preposicionados, eles gostam de fazer o trabalho em grupo. Aqui nessa informação não ficou bem clara, mas eu já expliquei para vocês que o que é locução verbal? Quando você tem dois verbos que correspondem a uma única ideia. Por exemplo, eu estou andando. O verbo estar é um auxiliar e andando é o verbo principal, porque é a informação mais importante. Eu estou andando. Andando é a ideia da ação que eu estou fazendo. E estou vai marcar só o tempo e a pessoa, e também o modo. Então, nesse exemplo aqui, eu nem vou me ater muito, porque ele vai exigir mais explicações o que é locução verbal. Então, nós já estudamos locução verbal, então vamos adiantar aqui para a nossa resposta à questão 3. Leia o texto, aí voltando, né, para reiterar a questão da locução verbal. Eu estou andando significa que estou está na primeira pessoa do singular, tempo presente. O andando não vai dar conta do tempo nem do modo como estou fazendo, porque andando é gerúndio e gerúndio é a forma nominal. Então, quando eu tenho uma forma nominal mais o verbo auxiliar e
dá uma única ideia, porque a informação importante é o andar e não o estar está apenas auxiliando no modo e no tempo e pessoa que está sendo realizado a ação, aí sim nós temos um exemplo clássico de locução verbal, para deixar bem claro. Agora nós podemos avançar. Leia novamente o texto e observe as formas verbais destacadas. Depois, faça o que se pede. À medida que se cresce também alguns poderes, como decisão, de escolha, que marcam a passagem da infância para a adolescência. Olha essa informação bem importante. Ou desta para o ingresso na vida adulta. Assim, vivendo nova responsabilidade, que é natural, vamos crescendo em vários sentidos, daremos o nome de evolução esse movimento que insere o indivíduo cada vez mais no processo da vida social. Afinal, estamos evoluindo sempre, desse modo, ampliando as nossas responsabilidades conosco, com o mundo à nossa volta. Aqui a pergunta é: que sentido as formas verbais destacadas expressam? Ação finalizada, concluída, ação em andamento no momento que se fala. Aqui já está marcada que é ação em andamento que se fala. Por quê? O gerúndio, ou ele passa a ideia de uma ação contínua ou algo habitual que podemos fazer. Então, essa é a ideia do gerúndio. O particípio é uma ideia finalizada, terminada, tempo do passado, e o gerúndio, essa ideia de movimento contínuo, tá? Um andamento contínuo no verbo. A ideia de continuidade. B. Com que função essas formas verbais foram utilizadas? Para indicar as ações em andamento e o processo com continuidade. Aqui, assim vivendo nova responsabilidade, que é natural, vamos crescendo. Em vários sentidos, daremos o nome de evolução a esse movimento que insere o indivíduo cada vez mais no processo da vida social. Afinal, estamos evoluindo e sempre desse modo ampliando. Você vê que dá uma ideia de continuidade, né? Vivendo, crescendo, evoluindo, é aquela ideia de ir para frente, né? O impulso é para frente, uma ideia de continuidade. Então, a letra B é para indicar as ações em andamento e o processo com continuidade. Esse exemplo do texto é bem isso. Agora, nós vamos aqui. Aponte a diferença entre a terminação da forma dos verbos em destaque e dos verbos do infinitivo. Nesse caso, a terminação do verbo em destaque apresenta com NDO e os verbos infinitivos em R. Voltando aqui, pegando esse exemplo do verbo fazer, nós temos aqui gerúndio fazendo, NDO, e infinitivo fazer. Agora eu vou pegar um verbo regular, como amar. Nós temos aqui gerúndio amando, particípio passado amado e infinitivo amar. Qual é a desinência verbal do gerúndio? NDO. Particípio sempre do se o verbo for regular. Infinitivo é o R sempre. O verbo fazer é feito no particípio passado porque ele não tem do, ele é um verbo irregular. Isso nós também estamos estudando em sala de aula, então não é novidade para vocês, mas só para reforçar que estou mostrando. Então, o gerúndio é terminado em DO, infinitivo em R. Observe o destaque do trecho retirado do texto, ou melhor, observe o destaque no trecho retirado do texto, depois responda o que se pede. Afinal, estamos evoluindo sempre, desse modo ampliando nossas responsabilidades conosco e com o mundo
à nossa volta. Na locução verbal destacada, o termo que sofre flexão é o verbo. É como falei para vocês anteriormente. Estou andando. Lembra que eu falei? Que temos o verbo estar mais o principal. Nesse caso é a mesma coisa. Estamos é o verbo auxiliar e evoluindo é o verbo principal. Juntando os dois, ele vai dar a ideia de um único verbo. Porque se eu falar, afinal, evoluindo sempre, desse modo, ampliando nossa responsabilidade, conosco com o mundo à nossa volta, não marca quem é que está, ou quem que está fazendo isso, né? Pode ser estou evoluindo, estás evoluindo, estão evoluindo. Nesse caso, estamos evoluindo, está marcando a primeira pessoa junto com o verbo evoluir no gerúndio, forma a locução verbal. O estamos vai indicar a pessoa, o tempo e o modo, que é o presente do modo indicativo. Juntando com evoluindo, vai dar a informação que precisamos, tá? Na verdade, o verbo... Deixa eu pegar uma outra coisinha aqui. Pegando o verbo estamos evoluindo, juntos, eles formam como se fosse um único verbo, que é uma única informação que nós temos, tá? Que a informação importante é do verbo principal, não do auxiliar. Na locução verbal destacada, o termo que sofre flexão é o verbo auxiliar, retomando, porque vai indicar o modo, o tempo e pessoa, que estamos é nós, primeira pessoa do plural. A forma verbal destacada do texto foi usada para expressar uma ação de continuidade e andamento, um processo ainda não finalizado. Expressões chamadas de gerúndio são facilmente reconhecidas pela terminação NDO. O gerúndio aproxima das funções de advérbio e de adjetivo. Acompanhe os exemplos apresentados a seguir. Saindo da escola, fui ao cinema. Função de advérbio de tempo. Saindo indica o tempo. Quando saía. No momento que saía. Então, o gerúndio ele pode ter esse poder. Agora, no semáforo havia crianças vendendo chicletes, função de adjetivo, vendendo, crianças que vendiam, crianças vendedoras. Então está dando uma característica dessas crianças, uma marca delas, né? Tá dando o que elas são vendedoras, crianças vendedoras. Então, o gerúndio ele pode exercer função de advérbio de tempo, que é o adjunto adverbial de tempo, ou de adjetivo, apresentando uma característica. Observe agora o quadro, retirado da tirinha, e aponte o verbo no gerúndio retirado da tirinha. Ficou meio repetitivo, né? Epa, quem vem chegando aí? O verbo no gerúndio é chegando, tá? Aqui, observe agora o quadro retirado da tirinha e aponte o verbo no gerúndio, que é chegando. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos ver se consigo riscar aqui. Beleza. Chegando, NDO, gerúndio. Pronto, vamos seguir. A seguir, observe uma situação bastante particular envolvendo o gerúndio. Depois responda o que se pede. Vamos ver o que nós temos aqui. No lugar de reclamação, ação. Comprei um livro com tudo sobre a reforma ortográfica. Vou estar lendo diariamente. Vou estar lendo. Só um momentinho aqui, vou pegar aqui.
vou estar lendo diariamente, vou estar aprendendo diariamente, vou estar superando a cada dia. Bem que podiam ter aproveitado a reforma para estar limando o gerúndio. Ou seja, que o gerúndio, aqui nós temos, vou estar lendo gerúndio, aprendendo gerúndio, superando gerúndio. Quantas vezes repetição da mesma forma nominal do verbo. E o segredo, né, o humor, melhor dizendo, da tirinha é que por que tem que estar usando repetidamente a mesma forma nominal. Então, é melhor limar. O que é limar? Dar uma aperfeiçoada, né? Porque a lima a gente usa para afiar a faca, né? No caso, dá uma melhorada. Mas o gerúndio faz parte da língua, então não tem como. Só mesmo a tirinha que ficou bem interessante. E tanto é que ele diz assim, né? Bem que podiam ter aproveitado a reforma para estar limando o gerúndio. Não tem jeito, né? Ele mesmo querendo que mude, mas ele usou na conclusão o próprio gerúndio. E o colega, feliz com a ortografia e ele aborrecido. Com náusea até de tanto gerúndio na vida. Ok. No segundo quadro da tirinha, vou estar acompanhado do gerúndio lendo, aprendendo, superando. É correto afirmar que, nesse caso, o uso do gerúndio acompanhado da locução verbal, vou estar, indica uma ação em andamento no momento que se fala. Explique. Não, nesse caso, o gerúndio acompanhado da locução verbal, vou estar, indica uma ação futura. Vou estar lendo. E é verdade. Se você colocar eu estarei lendo diariamente, estarei aprendendo, o significa aprenderei, superarei e lerei. Vamos lá. Vou estar lendo, lerei. Vou estar aprendendo, aprenderei. Vou estar me superando, superarei. Então, ficaria interessante. No lugar de reclamação, comprei um livro com tudo sobre a reforma ortográfica. Estarei lendo, vou estar lendo, poderia estarei lendo ou lerei. Estarei aprendendo, aprenderei. Vou estar superando, superarei. Daria para fazer dessa forma também, que daria a mesma informação. Com base na resposta anterior, é possível afirmar que o gerúndio foi empregado no seu modo usual. Explique sua resposta. Espera-se, né, que vocês, nesse caso, aqui vou tirar isso daqui, nesse caso, vou colocar só essa parte aqui. Nesse caso, o gerúndio não foi utilizado de maneira usual, ou seja, para expressar uma ação em curso, acompanhada da locução vou estar, indica uma ação futura. Por isso que eu marquei para vocês aqui que vou estar lendo é o mesmo que dizer lerei diariamente. Eu posso juntar esse vou estar e
e lendo, transformar num único verbo. Não havia necessidade. Por isso que o personagem aqui, no final do último quadrinho, ele diz, bem que podia melhor, ter aproveitado a reforma para estar limando o gerúndio, ou seja, eliminando esse excesso de expressão, colocando vários elementos verbais, onde poderia ter só um. Essa é a ideia. Considerando o uso do gerúndio, o humor foi construído nessa tirinha. De que forma? Considerando o uso do gerúndio, de que forma o humor foi construído nessa tirinha? Como o personagem refere-se ao acordo ortográfico durante sua fala, o uso do gerúndio de maneira equivocada, o outro personagem faz uma reflexão sobre isso de forma irônica. Quando ele fala limando, ele também usa o gerúndio para fazer referência ao excesso do gerúndio que o amiguinho utilizou para fazer referência da reforma ortográfica. Na tirinha que você analisou, percebe-se uma situação em que o gerúndio foi utilizado de forma equivocada. Tal situação é considerada um vício de linguagem chamado gerundismo. Isso é fato. A gente usa muito gerúndio sem necessidade. Isso ocorre quando, na construção de um texto, a locução verbal é usada de maneira exagerada, com muitos verbos, sendo um deles o gerúndio. Assim se tem a intenção de expressar a ideia de continuidade de uma ação, mas no futuro não, e não no momento em que se fala. Voltando na tirinha, é desnecessário, né? Vou estar lendo diariamente. Lerei diariamente, pronto. Aprenderei cada vez mais, superarei a cada dia. Então não tem uma necessidade de estar usando tanto gerúndio de fato. Acompanhe novamente o primeiro quadro destacado da tirinha, depois responda o que se pede. Eu não tinha terminado o texto, fazer o trabalho é importante. Transcreva a locução verbal presente na fala. Tinha terminado. Tinha o verbo ter, terminado, o verbo terminar. Anteriormente nós vimos gerúndio, agora nós vamos ver o verbo terminado em do, voltando aqui, que é o particípio passado. O verbo amar é amado. Qualquer verbo regular no particípio passado vai ser sempre do no final. Amado. Agora, vou colocar aqui partir. Partido. Se fosse vender. Vender. Vendido. Passear. Passear. Passeado. Só que existe também os particípios que são irregulares. Por enquanto, vão ficar só com regular, que é terminado em do. A locução verbal apontada no item anterior foi utilizada para indicar uma ação que está ocorrendo no momento em que se fala ou que já ocorreu, ou seja, uma ação concluída. Particípio passado sempre é uma ação concluída, então, sem segredo nenhum. A terminação do verbo principal é terminado. Melhor, a terminação do verbo principal terminado é semelhante às das formas nominais estudadas anteriormente? Justifique sua resposta. Não, né? O que foi visto anteriormente foi o gerúndio e infinitivo. Agora que nós estamos vendo aqui no caso, o terminado em do, que é no particípio. Vamos que vamos. No primeiro quadro da tirinha, há uso de uma locução verbal para indicar uma ação finalizada, ou seja, o texto que deveria estar terminado. Quando isso ocorre, temos uma forma nominal chamada particípio, que é ação terminada, concluída, né? Que nós já vimos em sala de aula.
veja bem, há dois tipos de particípios, regulares e os irregulares. Já mencionei isso e já estudamos também. Por exemplo, terminados em do costumam ser utilizados na voz ativa com os verbos auxiliares ter e haver. Quando a diretora chegou, o professor já tinha resolvido. Veja aqui, o verbo auxiliar e principal. Quando que isso ocorre? Na voz ativa, se usa o verbo auxiliar e quando precisamos do verbo principal, ele vai estar no particípio terminado em do. Exemplo, ele havia partido bem cedo antes que todos acordassem. Então, o que é a voz ativa? Quando o sujeito, ele pratica a ação. Nesse caso, quando o diretor chegou, o professor já tinha resolvido. Aqui está indicando claramente o que o professor fez. Então, aqui nesse caso, nós temos a voz ativa. A voz ativa é quando a gente percebe de cara que o sujeito pratica ou praticou a ação. Ele havia partido bem cedo, antes que todos acordassem. Havia partido é voz ativa também, no pretérito imperfeito. Agora nós vamos dar mais uma analisadinha, que o partido está terminado em do. Aqui, vou pegar outra cor aqui. Vou pegar vermelho, pronto. Vamos ver se vai dar pronto. Aqui, pronto. Aí, terminado em do. Ele havia partido. Então, o verbo partir, terminado em do, ele está no particípio, e havia está no pretérito imperfeito, terceira pessoa, juntando com o verbo partir e havia, dá-se aqui uma locução verbal. O verbo partido sozinho não dá conta da informação, ele precisa do havia, que é auxiliar, que vai indicar o modo, que é indicativo, o tempo e a pessoa, como já mencionamos anteriormente. Irregulares. O que são partes irregulares? Costumam ser utilizados na voz passiva com os verbos auxiliares ser e estar. Observe, na voz ativa, os verbos ter e haver normalmente são utilizados. Locução verbal. E os verbos regulares, eles costumam vir na voz passiva. Voz ativa, particípio regular. Irregular, voz repetida. Regular, terminado em do, que é o particípio, voz ativa. Irregulares costumam vir na voz passiva, principalmente verbos ser e estar. Essa atitude não será aceita. Aceita é o verbo aceitar, que também aceita a forma no particípio aceitado. Vamos ver, para não ficar só em umas palavras, vamos conferir o conjugador do verbo. Temos aqui aceitando gerúndio, particípio passado, aceitado, terminado em do, ou aceito, ok? Temos os dois verbos. O verbo ser é o verbo auxiliar, o verbo aceita é o verbo principal. Essa atitude não será aceita. Porque se eu tirar o será, vai ficar, essa atitude é não aceita. Mas cadê, em que tempo que aconteceu isso? Com que pessoa aconteceu isso? Fica faltando essa informação. É o verbo auxiliar que dá essas informações. De modo, tempo, número e pessoa. O torneio de tênis já está ganho. Ganho é a forma
irregular do particípio. Vamos ver como é que ele se comporta. Vamos lá. Ganhar é ganhar ou ganho. Não está aparecendo para vocês aqui, mas eu vou particípio. Não posso deixar de mostrar para vocês, né, criança? Espera aí um pouquinho. Particípio ganhar irregular. Não está aparecendo, então eu vou fazer ele aparecer. Ele tem que aparecer aqui para nós. Verbo ganhar irregular. Aqui, né? Entende-se que os verbos ganhar, gastar e pagar, eles têm as formas também. Olha aqui. Pagar, isso é pagado. Ganhar, ganhado. Gastar, gastado. Aqui, ó, ao irregular. Assim, utiliza-se pago, ganho e gasto. E os verbos, né, ganhar, gastar e pagar, utilizados dentro da regra geral dos verbos, passaram a preferir a forma irregular, mesmo com os auxiliares ter e haver. Então, o que nos interessa aqui é mostrar que existe a forma ganho também, tá? Aqui não está aparecendo, né? Mas aqui está mostrando participio passado ganhado ou ganho. Aí, para ficar bem claro, aqui é o verbo particípio e essa fonte é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ok? É só para mostrar para vocês que tem essa forma. Para não ter nenhuma dúvida. Ganho é a forma irregular do verbo ganhado, o particípio. Esse ganhado, nós usamos mais ganho. À medida que o tempo vai passando, a gente vai utilizando outras formas. Assim como o infinitivo e o gerúndio, o particípio também é uma forma nominal. Por isso, pode funcionar como, em alguns contextos, como adjetivo. Observe. Aquele trabalhador é aplicado em seu dia a dia, sentido de interessado. Então, o verbo no particípio aqui, ele não é particípio como verbo, mas como adjetivo. Quer ver? Aplicado, vem do verbo aplicar. Vamos ver. Aqui, ó, particípio passado, aplicado, gerúndio aplicando, infinitivo aplicado. Só que nesse caso ele não está funcionando como verbo, mas com características desse trabalhador. Como você acompanhou as formas nominais do verbo, desempenha funções de substantivo, de adjetivo e de advérbio. Podem, né? Nós podemos observar aqui, vamos dar uma olhada aqui. Como eu falei para vocês, infinitivo pessoal, infinitivo impessoal. Ok? Elas podem ser divididas em 3 tipos: infinitivo, gerúndio e particípio. As formas nominais do verbo. Quando é infinitivo apenas, quando se aproxima da função de substantivo, pode ser classificado como pessoal e impessoal. Eu já falei sobre isso. Infinitivo pessoal, flexionado, como mostrei. Por fazer eu, por fazer isto, por fazer ele, lembra que a gente viu lá anteriormente? Podemos colocar por aprender eu, por aprender tu, por aprender ele, por aprendermos nós, por aprenderdes vós, por aprenderem eles. Eles têm aqui a marca da terceira pessoa, acompanhado, claro, do verbo. E quando ocorre isso,
nós chamamos que esse infinitivo é pessoal. Quando que ele é impessoal? Quando ele não é flexionado. Ele não tem pessoa, nem modo e número. Então, nesse caso, ele se aproxima como se fosse um substantivo. Rir é o melhor remédio. O rir é o melhor remédio. Se colocássemos o de artigo aqui, aceitaria claramente. E toda palavra que aceita artigo, ele passa a ser substantivo. Gerúndio, aproxima da função de advérbio e de adjetivo, como nós vemos, né? Saindo da escola, nós vimos anteriormente, vamos ver aqui, só um pouquinho. Saindo da escola, aqui, saindo da escola, fui ao cinema, função de advérbio, porque se saindo, da ideia de quando saía, no momento que saía, da ideia de tempo. No semáforo, havia crianças vendendo chiclete. Esse vendendo aqui é crianças vendedoras de chiclete. Então, o saindo é gerúndio, o vendendo também é gerúndio, mas só que um está na função de advérbio, que dá ideia de tempo, o outro de característica, que é adjetivo. Só para reforçar, para não ficar por menos essa correção do gabarito dessa unidade. Exemplo, voltando para gerúndio. Minha mãe está correndo de um lado para o outro. Olha aqui, ó. NDO, verbo principal. Tem aqui o verbo auxiliar, que é o verbo estar. Está correndo. Verbo auxiliar. Por que ele é um verbo auxiliar? Ele é um verbo auxiliar porque ele sozinho, o correndo não dá conta de dizer quem é quem nessa história. No caso, se é primeira, segunda, terceira, pessoa do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Então, precisa do verbo auxiliar para indicar a pessoa, indicar o tempo e o modo. Participe. Em alguns contextos, aproxima a função de adjetivo, indica a ideia de ação finalizada, concluída. Participe pode ser classificado como regular e irregular, como a gente já viu anteriormente, só para recapitular. Com terminação invariável, que é terminada em do, falado, cantado, amado, lavado, sorrido, partido. Já tinha entregado a encomenda quando cheguei. Entregado está terminado em do, mas nós sabemos que o verbo entregar também tem entregue. Tem duas formas, entregar, entregado, entregue. Quando está entregado, no final do é o particípio irregular. Se fosse entregue, seria um irregular. Ele havia sorrido para mim naquela manhã. Sorrido, terminado em do, particípio. Particípio irregular com terminação variável, como nos exemplos a seguir. O inocente foi solto aquela manhã. A inocente foi solto naquela manhã. O que está acontecendo aqui? Nós temos solto, o inocente, concorda com o sujeito, foi solta a inocente, concorda com o sujeito, masculino e feminino, tá? Ele também é variável, ok? Solto, solto. Vamos seguir? Vamos passar essa parte. O que nós vamos fazer correção mesmo é a parte mais delicada, que é a parte de gramática, porque essa que já fizemos em sala de aula,
que fizemos em sala de aula, nós não vamos fazê-lo, tá? Vamos fazer aquela parte mais complicada mesmo, que no caso, vamos voltar um pouquinho, só um pouquinho aqui, vamos voltar nas atividades. Falamos sobre sinopse, falamos sobre resumo, né? Eu fiz bastante ênfase sobre a sinopse, né? Nós pegamos os livros na biblioteca para ler e mostrei para vocês o que é sinopse, porque a maioria dos livros, né, na contracapa, tem lá o resumo do livro, que nós chamamos de sinopse, então isso aqui não é muito novidade para vocês. Então eu vou deixar para vocês, já está conferido, né, esse gabarito. Esse aqui eu vou passar, eu vou fazer aqui o gabarito que esteja envolvido com alguma parte de verbo, advérbio, na forma do infinitivo, só para recapitular, tá? Vamos aqui na questão 9. Classifique a forma nominal dos verbos destacado no trecho da sinopse, até que repentinamente ele recebe uma carta, um convite para ingressar, terminado em R, não saber que é infinitivo, em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. E veja bem, olha, ingressar, terminado em R, em formar, terminado em R, é infinitivo. Isso aqui tá fácil. Classifique o infinitivo destacado na frase a seguirem pessoal ou impessoal, justificando sua resposta. Iniciar os estudos na escola Hogwarts era o sonho de todo jovem bruxo. É impessoal porque a ação de iniciar não está sendo associada a uma pessoa, ao sujeito da oração específica, mas enunciada da forma mais ampla e genérica possível, como se tivesse colocado um O aqui. O iniciar, né, daria bem, o iniciar dos estudos na escola Hogwarts. Hogwarts era o sonho de todo jovem bruxo. Então, nesse caso aqui, percebe-se que claramente que não é um verbo flexionado, mas está funcionando como um adjetivo. Desculpa-me, um substantivo. Quando a palavra iniciar presente na frase da questão anterior é correto afirmar que o verbo destacado se aproxima da função de substantivo. 12. Aponte o verbo no trecho a seguir retirado da sinopse que se encontra no particípio. Inicialmente, Harry é impedido de ler a carta por seu tio Walter. Impedido de impedir. Do, final do é o que particípio, que é o verbo impedido. Leia o trecho a seguir e classifique a forma nominal do verbo em destaque. A partir de então, Harry passa a conhecer um mundo mágico que jamais imaginara, vivendo as mais diversas aventuras com seus mais novos amigos. Então, vamos só destacar o verbo vivendo, aqui, vivendo, terminado em DO, o verbo viver, gerúndio, já vimos isso. Transforma infinitivo em destaque substantivos, fazendo alterações necessárias como no exemplo a seguir. Olha aqui, amar é importante, o amor é importante. Aceita, né, o artigo. Mas às vezes o próprio verbo no infinitivo, ele aceita também artigo. Se eu disser assim, o cantar do galo na manhã alegra nossas vidas.
o cantar. Então, aí eu posso usar também o infinitivo junto ao verbo, um artigo que vai transformar de forma clara em substantivo. Estudar em Hogwarts é mágico. O estudo em Hogwarts é mágico. Ler mexe com a imaginação. Leitura vem do verbo ler. Então, a leitura mexe com a imaginação. Cantar é algo maravilhoso. O canto é algo maravilhoso. Eu poderia dizer também, o cantar é algo maravilhoso. Complete as frases com forma nominal do verbo cujo radical está entre parênteses. Sorrindo. Laura ficou sorrindo depois de assistir o filme. Empolgue. O público ficou empolgado com o filme, que é o verbo empolgar. Amanhã, digamos, compre. Amanhã vou comprar os ingressos do cinema. Compre é o radical do verbo comprar. Complete as orações com a forma nominal adequada, usando os verbos em parênteses. Paloma vive dizendo que gosta desse filme. Dizendo. Se você tivesse lido o livro, conheceria a história. Lido. Vou fazer o possível para comprar os ingressos. Dizendo, gerúndio lido, participe, fazer infinitivo impessoal. Releia a sinopse e responde o que se pede. A partir da leitura da sinopse lida sobre o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, explique por que é possível afirmar que o texto é de natureza positiva. Espera-se, né? Nesse caso aqui eu vou apagar essa informação porque fica estranha para vocês. Só um momentinho. Depois eu falo da resposta. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver aqui. Apagar aqui. Colocar aqui. De forma concisa, o texto de uma sinopse apresenta fatos que estão na obra de forma objetiva, sem emitir opinião. Isso nós já vimos, né? Até fizemos leitura em sala de aula de livros de contos que nós pegamos na biblioteca, e nós vimos o que vem na contracapa, que é a sinopse. Geralmente vem para a gente saber, ter uma ideia. Realmente não vem opinião de ninguém nesse tipo de gênero textual. Vem apenas a informação essencial e necessária. Essencial e necessária foi até redundante, né? Foi um pleonasmo. É possível afirmar que a sinopse apresenta opinião de quem escreve e argumenta sobre determinado ponto de vista sobre o filme. Justifique sua resposta. Aqui, de novo, vamos apagar. Para ficar melhor para vocês entenderem. Apagar aqui. Aí eu dou a resposta. No caso do texto de sinopse e análise, como os demais textos do gênero, quem escreve assim não apresenta os fatos e informações da obra objetivamente. Se a análise do que foi apresentado, logo a opinião não é exposta, né? Só para reiterar, a sinopse ninguém opina, só apenas apresenta as informações essenciais, só para saber como que é a obra, é o filme, um livro de romance, um livro de economia, seja lá o que for. O que vê na contracapa é a sinopse, é um resuminho essencial do que tem na obra, ok? Ainda quanto da mesma sinopse, é possível afirmar que os fatos foram apresentados seguindo uma determinada ordem, acontecimento, justifica sua resposta. Isso aqui está se falando, né? Referindo melhor a sinopse que nós já vimos em sala de aula, que é dessa unidade. Sim, a sinopse e a análise apresentam os fatos de forma sequenciada, ou seja, cronológica, do início,
casa dos tios até a ida a Hogwarts, a escola de bruxaria onde Harry conhece os novos amigos Rony e Hermione. 20. De que modo a consulta prévia a um texto de um filme, por exemplo, pode determinar interesse em assistir ou não? Agora vamos pagar aquela partezinha bem chata e vamos para deixar para vocês. Só, opa, não gosto desse aqui, eu gosto do outro, para apagar direitinho, só ficar a parte para vocês fazerem a correção, tá? Só um pouquinho. Vai sobrar para vocês isso aqui. Fica melhor. A consulta sinopse pode determinar o interesse de alguém querer assistir ou não determinado filme, pela descrição da história apresentada pelo gênero cinematográfico, por exemplo. Em sua opinião, quais dos elementos apresentados na sinopse de Harry Potter e a Pedra Filosofal poderiam despertar interesse de alguém em assistir o filme? Essa resposta é pessoal, tá, gente? Não vou parar aqui, não. Acompanhe o significado de uma palavra de origem inglesa, muito usada hoje em dia, quando se trata de separar o conteúdo sobre algo que o interlocutor não tenha visto, lido ou do qual tenha participado de algum modo. Depois responda ao que se pede. Spoiler tem origem no verbo vou ler como está em português. Expoil, né? Spoil, que significa estragar, é um termo de origem inglesa. Trata de uma revelação antecipada de informações sobre o conteúdo que a pessoa ainda não tenha visto. Realmente, quando você vai assistir um filme, você não quer saber nada que aconteceu antes, senão fica sem graça, realmente estraga prazer quem vem contar. Às vezes, falar sobre já dá um resumo do filme que a gente quer assistir, e aí a pessoa, né, alguém vem e te conta e perde a graça. E o spoiler é isso, é essa a ideia. De acordo com a definição e com o uso desse estrangeirismo na atualidade, é possível afirmar que o spoiler está presente em um texto de sinopse? A resposta é não, porque a sinopse apresenta elementos de spoiler que possam antecipar a experiência pessoal com a obra ou revelar o seu desfecho. Ao contrário, textos desse gênero buscam criar no leitor interesse em conhecê-los e despertar o desejo, a vontade. Então, a sinopse apenas dá uma ideia geral, só apenas para aguçar a vontade de ler, né? Não é o desmancha prazer de contar o resumo de um filme que deixa a gente sabendo toda já a essência, ou do livro, no caso. Então, voltando, ao contrário, texto que desse gênero busca criar no leitor interesse em conhecer sua experiência particular a respeito do que está sendo apresentado. Ok? A 19 é ainda quanto ao texto da mesma sinopse, já vimos. Ok? Desculpa aí. Eu voltei aqui que não é 19, é 23, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se é 23 mesmo. Isso mesmo. É porque aqui ficou entre a tarefa e a atividade, agora que dá para ver direitinho. 23. Em que meios é comum haver presença de sinopse de filme? É comum encontrar em texto sinopse de filmes em plataforma de streaming, internet, revistas especializadas, jornais, panfletos de cinema, entre outros. 24. Você costuma considerar sinopse de filme ou de livro? Justificação e resposta. Essa é uma resposta pessoal que você vai colocar aí no seu caderno. Agora vamos ver aqui na tarefa, Meu Pé de Laranja Lima. Meu Pé de Laranja Lima é o título do livro escrito por José Mauro Vasconcelos, 1920 e 1984, em 1968, traduzido para diversos idiomas. No Brasil, a narrativa foi adaptada para cinema e para televisão. A seguir, leia o resumo da incrível história do menino Travesso e seu amigo, Um Pé de Laranja Lima. Resumo da história.
O livro é dividido em duas partes. A primeira conta a história, o menino Zezé e suas travessuras. Zezé era um menino travesso que vivia aprontando e, consequentemente, quando pego, leva surras e mais surras, tanto do pai quanto do irmão mais velho, Totó. Às vezes, até sua irmã, mas ela era mais carinhosa e protetora dele. Zezé era tão traquino que dizia que ele tinha diabo no corpo. Contudo, também era um menino esperto e inteligente que aprendeu a ler sozinho aos 5 anos. Ele e sua família viviam em uma casa confortável, mas o pai perdeu o emprego e eles foram obrigados a mudar para um lugar mais humilde. Sua mãe, que antes era dona de casa, teve que ir trabalhar na cidade. A casa nova tinha várias árvores ao seu redor e cada um poderia escolher uma para ser sua. Por ter ficado por último, Zezé ficou com um enquadro pé de laranja lima. A princípio não gostou, mas com o tempo foi pegando apreço pela árvore, a ponto de nomeá-la de Minguinho. Quando estava sozinho, a chamava na forma íntima de Chururuca. Um dia após pegar carona no carro luxuoso do Portuga, que não gostou da situação, Zezé levou uma baita surra e prometeu se vingar. No entanto, o menino foi cativado pela atenção e carinho dados por Manuel Valadares e nasceu então uma relação afetuosa entre os dois, que Zezé não encontrava na sua família. Ninguém sabia dessa amizade. Por uma fatalidade do destino, Manuel Valadares sofre um atropelamento e falece. Uma tristeza arrebate fortemente Zezé, que acaba adoecendo. Para piorar a vida do menino, decidem cortar Minguinho. A árvore estava crescendo demais, algo que não era esperado. A situação da família mudou quando o pai de Zezé conseguiu um emprego. Apesar das mudanças, da chegada da nova idade, 6 anos, Zezé não se esqueceu da tragédia com a sua árvore. É interessante essa história. Que fato modifica por completo a vida da família retratada na sinopse? Uma família que gozava de conforto, bem-estar, mas com a perda do emprego do pai, eles passaram a ter uma vida mais humilde. Isso é bem fácil. A figura familiar apresentada no texto como protetor o menino Zezé e sua irmã. Essa está bem fácil, né? Porque ela era... Geralmente, né, as meninas, elas têm aquele lado mais sensível. Não todas, mas a maioria sim. 3. Na história de infância do protagonista, é constante a presença da surra que o garoto levava da família. A partir desse fato, respondo o que se pede. De acordo com o resumo da história, o que levava a família a ter um comportamento violento com o menino Zezé, que acabava em frequentes surras? De acordo com o resumo, o que leva a família a ter esse comportamento violento era o fato do menino ser travesso e aprontar bastante. Por esse motivo, ele levava surras. Também está bem fácil, né? Aqui, vamos ver também, observando a época em que o livro foi escrito, o momento atual, no qual as crianças estão protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e demais amparos na lei, como tal comportamento familiar violento presente no livro será visto hoje e quais seriam as consequências de tais atos. Aí, vocês acham que não é novidade nenhuma, você sabe que existe o ECA, né, que não pode bater nas crianças, espancar, né, é tido na lei considerado como os maus tratos, né. Então vamos ver aqui, à luz dos direitos da criança presente no ECA, em demais formas da lei, mesmo se tratando de família, ela seria sim responsabilizada por atos de agressão à criança, respondendo legalmente sobre o ocorrido. Afinal, de acordo com o ECA, cabe à família e à sociedade o amparo da criança, que não se pressupõe correções violentas, físicas ou psicológicas. 4. Leia novamente o trecho a seguir. A casa nova tinha várias árvores ao seu redor, cada um poderia escolher uma para ser sua. Por ter ficado por último, José ficou minguado
pé laranja lima. Assinale alternativo para essas palavras sinônimo para o termo em destaque. Franzino, melhor, diminuído. Minguado é isso, né? Pequeno, xoxo. Fácil também. Explica o sentido da expressão destacado que foi usada para definir o comportamento do menino. Zezé era tão traquino que dizia que ele tinha um diabo no corpo. O sentido da expressão aponta o fato de não ser travesso, irrequieto e agitado. Não é diferente das crianças de hoje, né? Leia novamente o trecho retirado do texto, assinale o termo que equivale à expressão destacada. A princípio não gostou, mas com o tempo foi pegando apreço pela árvore a ponto de nomeá-la de minguinho. Pegando apreço é se afeiçoando, gostando cada vez mais, né? 7. O que justifica a relação afetuosa que o menino Zezé teria desenvolvido por Manuel Valadares, de acordo com a leitura? O menino teria desenvolvido uma relação afetuosa por Manuel Valadares por causa da atenção, do carinho. O homem dispensava ao garoto, sentimento que ele não encontrava em casa. Aí que mora o perigo, né, pessoal? Às vezes, se acontece isso com vocês, o seu Manuel da história era um homem de boa índole. E se não é um homem de boa índole? Então, temos que tomar cuidado com isso. Não é todo mundo que é bonzinho, não. 8. Qual acontecimento surge no final da história e volta a transformar a vida da família, dessa vez de forma positiva, revertendo o quadro inicial do enredo, ou seja, da história? O pai arrumou um novo emprego. 9. Identifique e marque a sequência correta que se refere à forma nominal dos verbos destacados nas frases a seguir. Ler essa história será um prazer. Eu indiquei esse livro para ler a história. Aquele aluno chega atrasado para a aula todos os dias. Eu estou lendo o meu pé de laranja lima. Infinitivo impessoal. Quer ler, né? Lerem em infinitivo pessoal. Está no infinitivo, mas está na terceira pessoa. Por lerem eles a história. Eu indiquei esse livro por elas, por lerem elas a história. Se fosse conjugar o verbo, seria isso. No modo infinitivo pessoal. Aquele aluno chega atrasado para a aula todos os dias. Atrasado, terminado em do particípio, e lendo, NDO, gerúndio. Por isso que é a letra A. Beleza? Também nada de segredo. Temos aqui. Classifique a forma nominal destacada no trecho. No entanto, o menino foi cativado pela atenção e pelo carinho dado por Manuel. Cativado, terminado em do, particípio regular. Observe as orações a seguir, assinale aquela em que o gerúndio foi utilizado adequadamente. Estou adorando a história. O professor vai estar indicando a leitura desse livro. Lembra que não precisa usar o gerúndio com ideia de futuro, porque já tem o termo linguístico certo, né? O professor indicará a leitura desse livro. Vamos estar viajando no sábado. Como que pode ficar? Viajaremos no sábado. Vamos viajar dispensa, né? Não tá certo. É um excesso de verbo. Pedro vai estar completando o resumo do livro. Pedro completará o resumo do livro. Como que chama esse fenômeno na língua? Um fenômeno ruim chamado gerundismo. Usar gerúndio para o futuro sem necessidade. Reescreva as orações da questão anterior nas quais foi feito o uso inadequado de gerundismo, corrigindo-as. Aqui, o professor vai indicar ou indicará a leitura desse livro. Eu prefiro usar o verbo já no futuro do presente, que um dá conta de tudo. Vamos viajar no sábado. Viajaremos no sábado. Pedro vai completará o resumo. Pronto, resolvido. Observe
o destaque na frase seguinte, depois marca a alternativa correta de acordo com o que se pede. Compreender a mensagem dessa história é fundamental para o jovem. É correto afirmar que o verbo destacado acima é um exemplo de infinitivo impessoal, porque não tem nenhum pronome, né, no sujeito aqui marcado na frase. Classifique a forma nominal do verbo destacado no trecho. Ele e sua família viviam em uma casa confortável, mas o pai perdeu o emprego e eles foram obrigados a mudar para um lugar mais humilde. Mudar aqui está no infinitivo terminado em R, tá? A mudar, infinitivo impessoal. Vamos aqui, 15. Observe o destaque na frase seguida e depois marca a alternativa correta de acordo com o que se pede. O livro dividido em duas partes. A primeira conta a história do menino Zezé e suas travessuras. Dividido, o verbo dividir, terminado em DO, participo regular, empregado com função de adjetivo. Porque o livro é dividido. É a característica como o livro é, né? Classifique a forma nominal do verbo destacado a seguir. A princípio não gostou, mas com o tempo foi pegando apreço pela árvore a ponto de nomeá-la dominguinho. Foi pegando apreço aqui, pegando, terminando em o gerúndio. E voltando aqui à questão, o livro é dividido para saber se é particípio ou se é ou está empregado como função de adjetivo, é o contexto, tá? Tem que ler a frase inteira, analisar, ver o que realmente está acontecendo. Assinale, agora 17, assinale a incorreta contorgênio do resumo. Apresenta informações secundárias da obra original. A sinopse, lembra, é um resumo, só tem o essencial, só para despertar o leitor. Já o resumo já é um pouco mais a ponto, como nós lemos lá do resumo do Pé do Laranja Lima, entendemos a história toda apenas só com o resumo. O resumo apresenta mais informação do que a sinopse, só na sala de aula. Justifique sua escolha da alternativa da questão anterior. Um texto de resumo não se atém aos fatos secundários da obra original, ao contrário, que se expõe os fatos principais que está sendo resumido. Olha aqui, um texto de resumo não se atém aos fatos secundários. Olha aqui, presta bem atenção, gente. Assinala a alternativa contorgênio no resumo, apresenta informações secundárias da obra original. Aqui eles erraram na resposta, tá? Um texto de resumo não se atém aos fatos secundários da obra original. E aqui eles colocaram. O que não se atém aos fatos secundários? É a sinopse. O resumo, sim, ele coloca um pouquinho a mais, expõe os fatos principais do que está sendo resumido. Para quê? Um pouco a mais. Aqui eu acho que eles equivocaram na resposta, tá? Porque aqui, assinala a alternativa incorreta conduzindo o resumo. Apresenta formas secundárias da obra original. Olha, o resumo, ele vai colocar uma informação sim a mais do que a sinopse. Porque a sinopse é apenas a essência, tá? E o resumo ele vai colocar um pouquinho mais. Senão, nós não teríamos condições de saber, por exemplo, ter uma ideia geral do que é o texto, né? Pelo menos eu fico com esse conceito. Quanto à sequência dos acontecimentos apresentados no resumo do livro, Meu Pé Laranja Lima, é possível afirmar que a apresentação dos acontecimentos segue uma ordem cronológica. Você vê que, apesar disso, sendo um resumo, né,
apresenta algumas informações a mais do que a sinopse, dá para você entender direitinho o que aconteceu na história, né? Então, eu acho que eles equivocaram aqui nessa resposta. Vamos aqui, vamos ver outra pergunta. Segue uma ordem cronológica, né? Os fatos são colocados, dá para entender muito bem tudo que aconteceu pelo resumo. Observe as orações a seguir, assinale aquela em que o gerúndio foi utilizado adequadamente. Estou adorando a história. Isso aqui nós já vimos, né? Já vimos. Acho que está aqui. Isso. 20. Quais são as últimas informações sobre a história de Meu Pé Laranja Lima, que encerra o resumo da obra, presente no último parágrafo? As últimas informações contidas no último parágrafo são a de que Zezé tem 6 anos, seu pai conseguiu um emprego e o menino esqueceu que houve com sua árvore, que ela foi cortada, né? As informações apresentadas sobre o livro Meu Pé Laranja Lima, no primeiro parágrafo do resumo da história, é de que a obra é dividida em 2 partes. Olha, nesse resumo tem algumas informações, né? A mais do que a sinopse. Então, ele tem sim informações mais secundárias em relação à sinopse. Leia novamente o trecho da explicação sobre o gênero textual resumo presente nessa unidade e depois responda o que se pede. Em algum momento da sua vida escolar, você provavelmente já deparou com resumo, sendo muito comum em suas atividades, estudando, lendo, escrevendo, resumo, diferentes objetivos, estudar para uma prova, para a história de um livro, já lido, saber se lemos ou não interesse se o filme em outros. Quais são os usos mais frequentes que você faz do resumo? Peço pessoal, espero que o aluno, essa aqui, essa aqui eu vou fazer com vocês. Peraí. Até aqui. Vou colocar aqui direitinho. Os usos mais frequentes que se faz ao ler e escrever um resumo escrever um resumo, estudar para uma prova na escola, relembrar a história a respeito de uma obra que tenha consumido, ou de um filme, ou de algum outro texto, um capítulo de livro que o professor de geografia e de história pede. Então, o resumo é um gênero textual muito comum, chama resumo escolar, muito comum no ensino fundamental e ensino médio. Agora vamos aqui. Olha aqui que eles colocam. Quanto ao aspecto estrutural do resumo apresentado sobre a história, o Meu Pé Laranja Lima, é possível afirmar que o texto do resumo da obra, ele se estrutura como? Ele tem início, meio e fim, ao apresentar sequencialmente o enredo da obra. Letra A. Segue a estrutura de início, meio e fim ao expor os acontecimentos que desenrolam na história. É a resposta certa. Aí nós temos 24. De acordo com suas expressões, o resumo da história, Meu Pé de Laranja Lima, desperta curiosidade e o desejo do livro para conhecer a melhor história apresentada na obra. Aqui é uma resposta pessoal. O que você aprendeu? Vamos resumir. Infinitivo aproxima-se da função do substantivo, indica ideia de ação e curso propriamente dita. Pode ser classificado como pessoal e impessoal. Gerúndio se aproxima da função de advérbio e adjetivo, indica a ideia de ação, continuidade no momento que se fala. Participa em alguns contextos, aproxima da função de adjetivo, indica a ideia de ação finalizada e concluída. Pode ser classificada regular e irregular. Resumo. Possui menor extensão do que o texto original que se refere. Apresenta ideias principais de uma obra original. Conta um tipo específico. A sinopse não apresenta o desfecho do enredo. É de natureza expositiva. Aqui ficou meio sem uma explicação muito. Esse esqueminha não ficou bem legal, né?
possui menor extensão do texto original que se refere. Olha, apresenta ideias principais de uma obra original e de natureza positiva, conta um tipo específico, a sinopse, que não apresenta os fechos do enredo. Ou seja, a sinopse é menor, é uma síntese, só mostra o essencial, e o resumo ele é um pouquinho mais de informação, né? Se você pegar um texto resumindo demais, ele vira sinopse. Então, o resumo, sim, tem que manter a ideia geral do texto, ok? Por isso que eu considero que o resumo, ele apresenta mais informação mesmo, não tem jeito. Então, o gênero textual sinopse é o mais resumo do resumo, e o resumo é um pouco menor que o texto original, só isso. Mas tem que manter a ideia original do autor. Finalizamos por aqui o gabarito da unidade 1 do caderno 3. E espero que vocês façam correção, hein, pessoal?